Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos vendo o surgimento da Igreja de Cristo, o crescimento da Igreja de Cristo, tudo que Deus fez no início desse projeto chamado Igreja, até chegar nos dias de hoje. O que Deus fez, o que lá no passado e o que Deus espera que eu e você façamos nos dias de hoje. E hoje nós leremos o texto de Atos, capítulo 5, dos versos 12 até o verso de número 16. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 5, dos versos 12 a 16. Esse texto fala sobre sinais e feitos extraordinários, ou sinais e maravilhas, dependendo da versão da sua Bíblia. Atos capítulo 5, dos versos 12 até o verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos, Pai, mais uma vez diante da Tua palavra aberta sobre nós, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, abra, Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento, fale conosco, nos mostre, Senhor, todos os princípios preciosos que contém esse texto, para que a nossa vida seja ressignificada de dentro para fora, que nós possamos compreender esse texto, nós possamos compreender o que o Senhor fez no passado, que nós possamos compreender o que o Senhor quer que nós façamos hoje, Deus. Muito obrigado pelo privilégio de nós podermos te servir nesse lugar de forma livre. Obrigado, Deus. Como nós cantamos anteriormente, nós cremos que grandes coisas o Senhor já está fazendo nesse lugar. E é por isso que nós agradecemos, Senhor, por tudo. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o texto anterior a esse que nós vimos nessa série, nós vimos o julgamento de Deus sobre aquele casal, Ananias e Safira, que haviam de comum acordo combinado entre si, sobre o valor de uma propriedade que eles tinham vendido e trazido o valor aos pés dos apóstolos. Mas eles agiram de forma errada diante de Deus. A intenção deles era de serem vistos, era de serem notados, reconhecidos por aquela comunidade como pessoas piedosas. A exemplo de Barnabé, que nós vimos no texto anterior, que havia feito a mesma coisa, só que de acordo com a vontade de Deus. O texto anterior nos diz que não havia necessidade alguma, nem deles vender essa propriedade, muito menos de trazer o dinheiro aos apóstolos. Mas eles fizeram isso, provavelmente olhando para o outro servo que fez, mas usaram de mentira. Agiram com hipocrisia, e sendo desmascarados por Pedro, recaindo sobre eles automaticamente o juízo severo de Deus, lhes custando a vida. E num intervalo de 3 horas entre um e outro, e aqui, irmãos, fica o alerta para aquela comunidade sobre a seriedade da presença de Deus no nosso meio. Um Deus rico em graça e misericórdia, mas também um Deus que é santo e um Deus que é justo. E logo após isso, Lucas, quem escreveu o livro de Atos, ele vai nos relatar sobre o crescimento da Igreja de Cristo, e aqui ele dando ênfase em sinais e maravilhas, que eram feitos em nome de Jesus pelos apóstolos.
Eu gostaria, irmão, de verdade que você prestasse muita atenção, pois hoje nós iremos ver sobre a visão daquela primeira geração de cristãos, acerca de sinais, milagres, feitos extraordinários que aconteceram naquele tempo, e qual que é a visão de uma igreja reformada, ou seja, eu e você, sobre sinais, maravilhas e milagres nos tempos de hoje. Isso aqui é um tema muito debatido, discutido absurdamente no âmbito da igreja evangélica atual, mas o propósito hoje será de, através da Bíblia, das Escrituras, como uma igreja firmada na palavra, como que ela lida com essa questão? Amém, irmãos? Então nós veremos alguns pontos muito importantes nesse texto. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela ou não desligue ela se estiver no celular. E o primeiro ponto que a Bíblia evidencia aqui é sobre a natureza desses milagres. No capítulo 4, já vimos alguns dias atrás, iniciou-se o quê? Uma grande perseguição contra os discípulos de Jesus, após Pedro e João realizarem um espantoso milagre. Aliás, Pedro e João no templo, mas quem realizou o milagre foi Pedro, trazendo de volta os movimentos a um homem que era aleijado de nascença, totalmente conhecido por toda Jerusalém, sendo que a partir disso, as autoridades de Israel, é óbvio que não gostaram de ver que aquilo estava inegavelmente sendo feito no nome de quem? Jesus de Nazaré, que eles haviam o que? Crucificado alguns dias atrás. Então eles, com medo de perder o prestígio, tentaram dar um cala-boca nos discípulos, proibindo eles de falar sobre aquelas coisas com quem quer que fosse. E em resposta às autoridades, os discípulos, o que eles fazem? Quando você está na adversidade, na prova, o que nós temos que fazer, irmãos? Orar a Deus. E eles oraram a Deus, e o que eles pediram? Senhor, fulmina aquele povo lá, em nome de Jesus. Não, eles pediram ousadia, mais ainda, para continuar fazendo o quê? O que eles haviam sido proibidos, pregar o Evangelho, e fazer muitos outros sinais e prodígios, em nome de Jesus. O texto de hoje é a resposta de Deus para esse pedido que foi feito naquele dia. E o texto nos diz que os sinais e feitos extraordinários ou maravilhas eram feitos a todo um momento, conforme diz aqui o verso 12. Mantenha aberta sua Bíblia, por favor, e leia comigo o verso 12 novamente. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Meus irmãos, Lucas aqui nos diz que os sinais eram muitos e ficavam restritos somente ao meio de quem? Dos discípulos. Dos discípulos. Eram realizados entre todo o povo de modo público, mas restringia-se aos apóstolos. Isso entre pessoas que conheciam a Jesus e também pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas que estava vindo em multidões, porque corria a notícia do quê? De muitos milagres e feitos extraordinários que estavam acontecendo ali em Jerusalém, no meio dos apóstolos. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de coisas reais, coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, mostrando todo o poder de Deus operando milagres na vida daquelas pessoas. E o que estava acontecendo? Lê comigo o verso 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, até aqui. Irmãos, os doentes que eram levados ali, não era doente com dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça, enxaqueca, não. Eram enfermos que não podiam nem andar, por estarem muito mal, por algo muito mais grave. Pessoas com deficiência física, coxos, aleijados, como a Bíblia trata.
E Lucas também menciona que muitas pessoas eram libertas do quê? De espíritos impuros. Leia o verso 16, da metade em diante. Levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Pessoas possuídas por demônios, pessoas oprimidas, muito provavelmente atormentadas por possessões que lhe causavam surdez, cegueira. A pessoa ficava muda. A exemplo de Jesus, que curou tantos quando estava aqui entre nós. Enfim, era uma variedade enorme de pessoas que estavam doentes e eram todas libertas. E no verso 12, muitos sinais e feitos extraordinários, ou prodígios, dependendo da versão da sua Bíblia. Por que esses milagres são chamados de sinais? Porque eles não são um fim em si mesmo. Eles apontam para uma realidade muito maior. Ou seja, aponta para Deus e para o Senhor Jesus. O milagre, pela ótica bíblica, não chama a atenção para si. Mas ele evidencia a ressurreição de Cristo e a autoridade que ele exerce sobre a terra e sobre os céus. Amém, irmãos? O sinal, o milagre, evidencia o propósito. E o outro termo, feitos extraordinários ou prodígios, dependendo da sua Bíblia, era o impacto que aqueles sinais causavam nas pessoas. Feito extraordinário significa que é algo que está além da compreensão, além do alcance humano, que não pode ser feita por homem nenhum. Ou seja, era claramente a manifestação do poder de Deus atuando no meio daquela gente. Coisas espantosas, como eles haviam feito onde? No Antigo Testamento. Segundo ponto. Quem Deus estava usando para fazer esses milagres aqui? Leia novamente o verso 12 comigo. Eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Meus irmãos, através da instrumentalidade dos 12, Pedro e mais 11 apóstolos, Deus estava realizando essas coisas aqui. Deus usava os 12 apóstolos, mas a impressão que dá, quando você lê o decorrer dos textos, é que Pedro era mais usado. Leia comigo de novo a continuação do verso 15. Para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Meus irmãos, o texto aqui ele não está afirmando, e sim sugerindo, que se a sombra de Pedro passasse sobre alguém, essa pessoa, ela seria curada. E eu de forma particular, creio que isso acontecia mesmo. Senão não haveria sentido Lucas escrever isso, muito menos as pessoas levarem os doentes para a rua, quando Pedro estava passando, enfim. Deus usava os 12 apóstolos, mas usava Pedro mais do que os outros. Meus irmãos, esses sinais e prodígios aqui, no livro de Atos, após Pedro sair de cena, sair do foco, quem Deus vai usar para fazer os mesmos sinais e maravilhas é o apóstolo Paulo. Na sua primeira viagem missionária, conforme ele diz em 2 Coríntios 12:12, presta atenção, não precisa abrir não, mantenha aí. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós, com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Ou seja, Paulo está afirmando que a verdadeira marca de um apóstolo é que ele podia fazer sinais e prodígios em nome do Senhor Jesus. Portanto, os apóstolos eram quem faziam os milagres. E aqui nós temos apenas 3 exceções relatadas na Bíblia. O primeiro foi um milagre feito por Estevão, que está lá em Atos capítulo 6, nós veremos um pouquinho mais para frente. 6, versículo 8. Estevão,
homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Meus irmãos, Estevão, se você já leu, você vai saber de quem eu estou falando. Estevão foi um dos 7 que receberam imposição de mãos dos apóstolos, sendo ordenado a ele cuidar de quem? Das viúvas, dos pobres e dos doentes. E ele realizava sinais e prodígios com o povo em Jerusalém. Além de se revelar um grande o quê? Evangelista. A exemplo de Estevão, nós também temos quem? Filipe, amigo dele, também um dos 7 a quais foram consagrados pelos apóstolos a cuidar das pessoas em Jerusalém. E Filipe, quem vai para Samaria, e lá ele também faz grandes sinais naquele lugar, a ponto, irmãos, de um feiticeiro chamado Simão Mago, um charlatão enganador local, lá em Samaria, querer comprar o poder de Filipe, oferecendo dinheiro a ele, em troca dele também possuir aquele poder que era dado pelo Espírito. Está lá em Atos 8, 18 e 19, presta atenção. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, ele também receba o Espírito Santo. E outra exceção foi também um discípulo na cidade de Damasco, que foi comissionado pessoalmente por Jesus para impor as mãos sobre os olhos de Saulo de Tarso, ou seja, o apóstolo Paulo, que estava cego por conta do seu encontro que teve com Jesus no caminho, para que Paulo recuperasse a sua vista. Está lá em Atos 9, 10, 12, presta atenção. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Meus irmãos, os apóstolos impuseram as mãos sobre 7 pessoas para cuidar dos demais lá em Jerusalém naquela época. 7 desses aqui, Estevão e Filipe, faziam parte. E em Damasco, Ananias foi levantado pelo próprio Senhor Jesus. Então, apenas os 12 apóstolos, Estevão, Filipe e Ananias e os demais que foram impostos à mão, eram quem Deus usava para realizar grandes sinais e prodígios em nome de Jesus. Amém, igreja? Ficou claro isso? Os milagres no livro de Atos são registrados, são restritos, aliás, aos apóstolos e às pessoas do círculo mais próximo deles, comissionado pelo Senhor para fazer grandes milagres. E tudo isso, irmãos, tudo isso daqui era um apontamento de que Cristo estava vivo. E a prova disso é que em nome dele, os apóstolos e os discípulos curavam os doentes. E isso aqui também vai evidenciar um outro apontamento: que eu e você, ou quem quer que seja, após esses servos aqui, não temos capacidade alguma de realizar milagres, impondo as mãos sobre as pessoas, ou seja lá de que outra forma for. Bem que eu e você gostaríamos. Imagina, um ente querido seu passando dificuldades extremas. Nós gostaríamos de ter esse poder, mas nós não temos, irmãos. A verdade é que todos gostaríamos de colocar a mão em cima dos doentes e dizer: eu te curo em nome de Jesus. E o aleijado levantar da cadeira, da cama, e o moribundo voltar à vida, a doença grave desaparecer, e as pessoas ficarem boas na hora ali, de qualquer doença. Como eu e você gostaríamos disso? É ou não é? Mas a gente não sabe. Aliás, mas a gente sabe que não temos essa graça e nem esse poder.
Será que isso aqui é falta de fé, irmãos? Ou será que Deus tem um propósito específico com esses servos durante esse período da história? Meus irmãos, prestem muita atenção, por favor. Importante dizer aqui, eu não estou afirmando que Deus não responde orações, realizando milagres e curas. Não é isso. Eu mesmo já orei por pessoas em leito de UTI, e apesar da minha pouca fé, eu vi Deus trazer a vida de novo, pessoas que estavam no momento da morte, segundo o olhar dos médicos. Isso já aconteceu comigo. Mas eu também já orei por pessoas pedindo milagre, e não dá tempo de eu chegar na minha casa, a família ligar, ó, a pessoa morreu. Portanto, cuidado, irmãos, quando você chama para orar por alguém aí, viu? Deus pode me ouvir ou não. Eu não sou um dos 7 que os apóstolos impuseram as mãos. Lembre-se disso. Nós iremos orar sempre que necessário. Nosso dever como cristão é orar, sim, um pelos outros. Mas entenda, irmãos, eu e você e nem ninguém aí fora tem poder. Ninguém. Mas Deus responde à oração do justo, do servo? Ah, responde. Responde. Mas se você, vamos lá, se você é um leitor atento das Escrituras, você pode estar se perguntando assim, então por que, pastor, que no final do Evangelho de Marcos, que nós já vimos aqui inclusive, está escrito que sinais e prodígios iriam acompanhar os que crescem? Por quê? Marcos 16, 17 e 18, presta atenção. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Se você olhar só para esse texto, só para esse verso, querendo acreditar nisso, sem sombra de dúvidas, você está coberto de razão, irmãos. Mas se você olhar para outros textos, você vai entender. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha agora os versos 8 a 11. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme Ele deseja. Portanto, a Bíblia diz que dom de cura, assim como os demais dons espirituais, são dons dados pelo Espírito, mas não a minha e a sua revelia. E há alguns apenas. E se nós voltarmos a olhar para toda a Escritura, tudo indica que foram os 12 apóstolos e os 7, incluindo esses 3 discípulos, que o Senhor agraciou com o dom de fazer grandes sinais, prodígios, no nome dEle. Foram só esses, irmãos. Leia a Bíblia inteira. Foram só esses. Volto a dizer, Deus responde às orações, sim, segundo a sua vontade e o seu propósito. Mas milagre por imposição de mão, por ordenança verbal, como Pedro fez, pela simples presença da pessoa, meus irmãos, se você ler a Escritura, você vai perceber que ficou restrito aos apóstolos. Amém, irmãos? Terceiro ponto, como que essas coisas aqui aconteciam? Irmãos, não existe um padrão no Novo Testamento quanto, digamos, ao modo que isso acontecia. O texto nos sugere que por imposição de mãos pelos apóstolos, mas também Pedro curando
pela palavra, puxando pela mão o aleijado, lá na porta formosa do templo. Pedro fez isso. Também há a sugestão de que pessoas eram levadas, os doentes, para fora das casas, para que a sombra, só a sombra de Pedro, passasse por elas, a pessoa ia ser curada. O próprio apóstolo Paulo em Éfeso, o texto nos diz que realizava milagres extraordinários. Deus usava muito aquele servo. Ele utilizava imposição de mãos, e até os lenços e os panos dele, que haviam tocado em Paulo, eram levados para os doentes, e os doentes eram curados. Atos 19, 11 a 12, presta atenção. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Entende agora o porquê do lenço com suor que o nego vende por aí? É de texto como esse aqui. Portanto, irmãos, não havia um padrão específico que eles usavam para realizar essas curas. Mas o ponto aqui é a diferença que podemos ver de como isso acontecia anteriormente e como supostamente isso acontece hoje. Meus irmãos, Deus não avisava quem Ele iria usar para curar, nem a forma que o doente seria curado. Deus nunca, não existe um padrão, Deus nunca fez isso. Mas hoje, se você quiser, o azeite santo de Israel, a água milagrosa do Jordão, o lenço com o suor do apóstolo, está na mão, irmão, é fácil. Só vai custar a bagatela de muitos mil reais para você. Mas se você quiser, está à disposição. Na internet tem. Se quiser comprar pela internet, entrega, na sua casa. E o povo, o povo, como que o povo adora isso? O povo ama isso. Quarto ponto. Onde aconteciam esses milagres? Lê de novo o verso 16. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém, com os que ali viviam, e os que viviam nas cidades vizinhas, indo a Jerusalém. E onde acontecia isso aqui, lá em Jerusalém? Leia o verso 12 de novo. Eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Nós vimos sobre o pórtico de Salomão em textos anteriores. Mas esse lugar era um espaço coberto já dentro do pátio do templo, onde os discípulos se reuniam com frequência. Era um lugar público dentro do templo. Lá onde Pedro fez o seu sermão, em Atos 3, que nós vimos recentemente. E era ali que eram levados os doentes. Era no caminho do templo, as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse por ela. Irmãos, eu fico imaginando que dias memoráveis foram esses. Imagina, você está presenciando tudo isso acontecendo. Que dias maravilhosos foram esses. Quinto ponto. Quem recebiam essas doenças? Leia comigo o verso 16. Levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Irmãos, o texto diz que todos eram curados. Ou seja, mesmo os judeus que não criam em Jesus, que não estavam nem aí para Cristo, eles também eram curados. Os que criam em Jesus como Filho de Deus, mas também os que não estavam nem aí para isso. Mas eles vinham por causa do quê? Do milagre, pela cura. E aqui existe um ponto muito importante, que evidencia a grande diferença de um apóstolo verdadeiro, levantado por Deus, lá no primeiro século, e o que vemos hoje espalhados aí a cada esquina.
Hoje, quando um iluminado desses aí faz o seu show, seja na TV, seja na internet, seja com seus respectivos lugares, templos, eles encenam, eles ludibriam, eles enganam, eles exploram a fé dos crentes desavisados, que não leem as Escrituras, simulam situações de milagre, de curas, lucram deliberadamente em cima da fé alheia, e é natural que nada acontece. Aí, eles saem em sua justificativa afirmando que não houve cura. Por que não houve cura? Porque a pessoa, o doente, ele não teve o quê? Fé suficiente. Mas fé em quem? Em Jesus, eles afirmam. Muito bem. O problema é que os apóstolos verdadeiros, comissionados por Deus para fazer curas e milagres, curava todo mundo. E aí, José? Os que criam, mas também os que não estavam nem aí para Jesus, que queria só a bênção mesmo. Seja no nome de quem quer que fosse. Eu quero minha cura. Percebe a diferença, irmão? Percebe a importância de você ler a Escritura? Também não tinha o que se ouve hoje. Tome posse da bênção, irmão. Tome posse do milagre, irmão. Que mais tarde o milagre vai se manifestar. Não era assim, irmãos. Todos eram curados sem exceção e na hora. Vocês percebem a magnitude do que estava acontecendo aqui, igreja? Percebe a diferença do que você vê nos dias de hoje, irmãos? A cura, ela era infalível, imediata, completa, e todos eram curados, os que criam e os que não criam. Amém, igreja? Importante saber disso, irmão. Como é importante saber disso. Sexto ponto. Por que Deus autoriza somente naquele momento da história isso aqui acontecer? Irmãos, Deus estava permitindo todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas, prodígios, para que ficasse claro que os apóstolos eram de fato enviados por Deus. A prova é que eles faziam esses milagres espantosos, em nome de Jesus, a qual aquela gente havia crucificado dias atrás, mas que havia o quê? Ressuscitado, assunto aos céus, à destra do Pai, de onde enviaram o seu Espírito Santo, para capacitar eles com poder e autoridade, para fazer aqueles milagres e pregar o Evangelho. E para que tudo isso? Para que portas de pregação do Evangelho fossem abertas, para que houvesse conversões verdadeiras, genuínas, para que houvesse o crescimento da igreja. Meus irmãos, presta atenção que isso é muito importante. O milagre em si não é e nunca foi um fim em si mesmo. Se não houver pregação do Evangelho, a pessoa que recebe a cura, a pessoa que recebe o milagre, ela vai dar crédito àquilo que ela já acredita. Não vai ser em Jesus. Será o santo tal, será o azeite tal, será a água tal, será o lencinho tal. Mas ele não vai atribuir isso a Cristo. Se o milagre não vier com pregação de Evangelho, a pessoa vai atribuir o milagre ao que ela já acredita. E não vai ser a Jesus. Não vai ser Jesus. O milagre, ele evidencia de onde vem o poder. E abre o coração e entendimento daqueles que Deus escolher para que se arrependam e se volte para Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse vai ser salvo. O milagre de Deus aqui apontava para uma coisa muito maior, que era a pregação do Evangelho, a salvação de pessoas e o crescimento da igreja, conforme diz o verso 14. Leia comigo. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Meus irmãos, é muito importante notar que
que esse crescimento aqui passava por uma espécie de filtro. Um filtro. Leia comigo o verso 13. E embora o povo os admirasse muito pelo que eles estavam fazendo, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles. Por que será? Meus irmãos, aqui Deus estava fazendo já a separação do joio e do trigo. Esse povo aqui, embora admirasse tudo aquilo, o povo aqui eram os incrédulos em Jesus. Por que eles não queriam se juntar a eles como igreja de Cristo? Por que será? Porque eles se lembravam de quem? Ananias e Safira, lembra? Quem que em sã consciência, pela motivação que não fosse Cristo, iria querer fazer parte da igreja do pastor Pedro? Responde para mim. Onde um mentiroso cai duro na hora? Ninguém, irmãos. Ninguém. Deus estava filtrando quem iria fazer parte da igreja. E quando Lucas diz que Deus agrega um grande número de crentes, eram pessoas que sabiam que se mentissem, que se fossem hipócritas, seriam fulminadas por Deus. Meus irmãos, o padrão era muito alto, porque Deus estava no meio deles. Portanto, era um crescimento o quê? Saudável. Eram conversões verdadeiras, reais, com temor e tremor a Deus. Amém, igreja? O Deus continua o mesmo, Ele não mudou. 7º ponto. Em que tempo esses sinais e prodígios foram realizados? Foi durante todo o ministério dos apóstolos, no 1º século depois de Cristo. E ponto. Irmãos, o livro de Atos retrata toda essa transição da velha aliança, do Antigo Testamento para a nova aliança em Cristo, o Novo Testamento. Era um período, irmãos, que tinha que ser marcado por demonstrações, por intervenções claras, de que Deus é quem fazia tudo aquilo lá. Pois durante cerca de 2000 anos, o povo estava debaixo do quê? Da lei de Moisés, do sacerdócio no templo, do sacrifício. Tudo isso eles receberam de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Como que agora, de repente, nós temos que deixar tudo isso de lado em troca de crer naquele carpinteirozinho lá de Nazaré que foi pendurado numa cruz? Então quer dizer que crer em Jesus pendurado numa cruz equivale a tudo acerca que o Velho Testamento nos ensinou? Sim. É isso mesmo. Ele é o cumprimento de tudo isso. Eu fico imaginando os apóstolos falando isso. Sim. Ele é o cumprimento de tudo isso. Você só pode estar de brincadeira comigo. Tamo não, irmão. Tamo não. Quer ver? Levanta e anda em nome de Jesus. E o aleijado levantava. E todos esses sinais, ele vai abrandando, vai diminuindo, à medida que o tempo dos apóstolos vai chegando ao fim. E após isso, você não vê relato algum desses sinais com a intensidade que costumava acontecer no decorrer da história da igreja. Após isso, só quem ficou interessado em sinais e prodígios, especificamente no período aí da Idade Média da história, foi outra igreja. Porque era assim que ela vendia relíquia para o povo. Era frasco de leite da virgem tal, lascas da cruz de Cristo, espinho da coroa, prego que transpassou os pés e as mãos, enfim. Havia milhões e milhões de relíquias de Jesus e de toda espécie de santo que você pode imaginar, que eram vendidos como talismã, como coisa miraculosa. E tudo debaixo de uma narrativa de aparições, manifestações milagrosas e tudo mais. Quando chega os reformadores da igreja, louvado seja Deus por isso, e eles olham para as escrituras, eles vão entender que isso só acontecia no 1º século da igreja.
Somente bem depois, já agora aqui no século XX, que o movimento pentecostal, ele vai ressurgir isso novamente. Meus irmãos, não há uma unanimidade alguma entre os próprios irmãos pentecostais de que tudo o que acontecia foi de fato restaurado por Deus. Não há base bíblica para isso. Pode procurar, vasculha a internet, a Bíblia, você não vai achar. Você não vai encontrar nada. Seja irmão reformado, seja irmão pentecostal, não vai achar. Mas o nosso Deus, Ele responde sim a orações. Amém, irmãos? Deus faz milagre hoje? Faz. Mas não nos moldes como fazia com os apóstolos. Irmãos, eu gostaria de caminhar para o fim fazendo algumas aplicações para a nossa vida prática. A primeira delas é dizer, irmãos, que eu não sou um pastor cessacionista. Ou seja, um pastor que crê que os dons espirituais cessaram por Deus por completo. Não sou, não é isso. Eu apenas tento olhar sobre tudo que nós falamos, até hoje, até do dia que eu estou aqui até hoje, sobre a lente das Escrituras. Sobre a ótica da Bíblia. Meus irmãos, isso é o filtro a qual um pastor sério usa. A palavra de Deus. Se tiver de acordo com o texto bíblico, de forma alguma eu irei me opor. Mas se o texto não for claro, ou der margem para compreensão dúbia, para compreensão equivocada, eu vou ter cautela. Eu vou procurar não fazer especulação alguma. Eu vou procurar não forçar nada, para não entender o que o texto não diz, para não afirmar o que Deus não afirmou, muito menos emprestar qualquer pressuposto meu que possa haver dentro do meu coração. Meus irmãos, isso é um perigo, isso é uma arma. E o meu esforço, irmãos, a minha luta é para que você, irmão, você, irmã, olhe para Deus da mesma maneira, aqui, pela palavra dele. Se aprofunde no conhecimento bíblico, entenda o que é a vontade de Deus para a sua vida, que Ele vai libertar todas as amarras que prende eu e você a esse mundo, a essa vida, às coisas materiais, aos desejos pecaminosos do nosso coração. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do incompreensível, um Deus de sinais, de maravilhas, de prodígios, mas também é um Deus do compreensível, que deixou tudo o que era necessário a mim e a você de forma clara na sua palavra. Amém, irmãos? O maior milagre que Deus podia fazer por mim e por você, Ele já fez, morrendo ali, naquela cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, à destra de Deus, enviando sobre mim e sobre você, irmão, o Santo Espírito do Senhor. Deus olha para mim na sua necessidade? Lógico que olha. Nós temos tantos testemunhos aqui, tantos. Se nós for conversando, a gente fica até amanhã falando da graça e misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu ouço muitos crentes por aí, e com certeza foram ensinados assim, dizendo o seguinte: fique em paz, irmão, o melhor de Deus está por vir. Bonita a frase, só não é bíblica. Não, irmão, não. O melhor de Deus já veio, e foi colocado por mim e por você, numa cruz. Numa cruz. Por causa do meio do seu pecado. O melhor de Deus, para mim e para você, é Cristo Jesus. E Deus disse: ouçam Ele, arrependam-se do seu mau caminho e se volte a Cristo. Confie na sua graça, confie na sua misericórdia, que Jesus religará novamente eu e você a Deus. Só assim, irmãos, nós teremos comunhão com o Senhor. Só assim nós seremos salvos de nós mesmos e da ira vindoura de Deus.
E apesar disso, dele já nos ter dado o seu melhor, Deus continua sendo o nosso Pai que sai nos céus e realiza curas espantosas, milagres que assombram a medicina, os sábios, os eruditos, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, sim. Amém, igreja? Um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que inclina seus ouvidos quando nós clamamos a Ele. Um Deus rico em graça, amor, benevolência, que cura nossas feridas, cura nossa dor, cura nossa angústia. Um Deus que acalma, um Deus que dá paz, um Deus que dá discernimento, um Deus que nos sustenta em seus braços, quando está duro, quando está difícil, quando estamos cansados, Ele recolhe eu e você nos seus braços. Ele é o nosso Deus, Criador de tudo que há. E mesmo assim, irmãos, com toda essa magnitude, Ele se importa comigo e com você. Amém? Irmãos, Deus nos colocou aqui nessa cidade para que nós sejamos sal e luz em meio às trevas que nós vemos por aí. Deus nos levantou aqui nesse lugar para que a salvação em Cristo Jesus estivesse ao alcance daqueles a qual Ele irá trazer para dentro do seu reino. Quantas e quantas pessoas já passaram por essa igreja? Quantas e quantas pessoas que vieram aqui buscar o melhor de Deus? Não, eu vou buscar o melhor de Deus. Mas quantas e quantas pessoas foram embora? Porque não encontraram o que vieram buscar. E muito menos perceberam que o melhor de Deus já havia chego e morreu por Ele também. Para que Ele alcançasse a redenção. Quantas e quantas pessoas vieram buscar um Deus que faz, um Deus que realiza, mas não vieram buscar um Deus que é. Não foram capazes de enxergar quem é o nosso Deus. Só queria a bênção, só queria o milagre. Irmãos, alegre o seu coração, irmão. Coloque um sorriso no seu rosto, pois se você vê, se você enxerga, se você percebe, se você sente, se você reconhece quem é o seu Deus, o melhor dele já veio a mim e a você. Amém, igreja? Nós, como igreja de Cristo, nós temos que não foi, nós não tivemos tudo isso daí por merecimento meu e seu. Graça de Cristo Jesus. Não é assim, eu estava perdido e eu encontrei Jesus. Não, irmão. Foi Cristo quem buscou eu e você no lamaçal de pecado que nós estávamos enfiados até o pescoço. O perdido era eu e você. Foi Cristo que foi atrás de mim e de você, pela sua graça e pela sua misericórdia. Ninguém encontra a Cristo, é Cristo quem encontra você, irmão. Pela misericórdia do Pai, para que você tenha a oportunidade de olhar para a sua pequenez e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o mundo aí fora vai militar contra isso. Contra a sua vida, contra a minha vida, pode ter certeza. A sedução do mundo aí fora só serve para isso: afastar eu e você de Deus. O mundo vai militar contra isso. O inimigo da minha e da sua alma vai tentar de todas as formas distrair, distorcer, turvar a minha e a sua mente, o meu e o seu coração. Tudo vai ser nos ofertado, tudo vai ser nos prometido. Os desejos do nosso coração serão todos o quê? Acariciados, afagados. Mas é somente ilusão, somente enganação. Você é servo, mantenha-se firme naquele que redimiu você. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe apenas para a graça de Jesus. O milagre, ele virá. A cura, ele virá. O socorro, ele virá. Segundo a vontade do nosso Deus. E louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Olhe para Cristo e olhe para a sua palavra. Só ela tem o poder de libertar as amarras
que esse mundo e o inimigo colocam no meu e no seu pé, para que nós não passemos anos e anos, décadas e décadas, sentados em bancos de igreja, achando que estamos no centro da vontade de Deus, mas estamos muito longe do Senhor. Só quem liberta é Cristo Jesus, através da sua palavra, e pela graça, e pela misericórdia, e pelo amor de Deus, por mim e por você, amém? O melhor de Deus já veio, e louvado seja Deus por isso, porque se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos perdidos, amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.